Vamos lá, queridos de Deus, para o nosso pão de amor desse dia, nossa reflexão abençoada e poderosa que vem do céu para os nossos corações. Amém? Nada como entrar numa reflexão depois de uma música abençoada dessa, né? Dizendo que Deus, Ele é digno de todo o louvor que sai da nossa boca, porque nós nascemos para isso, para reconhecer que só Ele é santo. E que através dessa santidade dele é que a gente pode viver em santidade, porque ele fez isso com Jesus primeiro. E isso serve para nós como exemplo. Não adianta a gente dizer, tá? Ah, só Deus é santo, só Jesus conseguiu porque era Deus. Não. Jesus veio em carne e ele nos mostrou que a gente pode conseguir, porque o poder é de Deus em nós. Amém? Amados e amadas, nós vamos aqui hoje refletir sobre um tema bem abençoado para as nossas vidas. Chama-se submissão pelo amor. Eu vou falar aqui sobre esse assunto que eu acho magnífico, né? Vem como pão de amor para nós neste dia que o Senhor agiu. E esse assunto é um plano de Deus para a nossa vida. Submissão. A referência que eu vou utilizar aqui é a Bíblia Sagrada, claro, e o livro Mulher Única. Esse aprendizado, ele não é só para mulheres, é para homens também. Eu não estou lendo o livro, eu peguei o livro, li, estou trazendo aqui para vocês alguns pontos e com certeza vai ajudar bastante para a mulher que é casada, claro, para o homem que é casado, mas também para aqueles que querem casar, que o ideal é que a gente saiba antes, né? E daí a gente vai aprender muito. Claro, também serve para você que não quer casar, serve para você que está viúvo, viúva, serve para você que quer aprender de Deus e que quer saber o correto diante da palavra de Deus, até para ensinar a outras pessoas que possivelmente Deus traga, né, ao seu caminho. Então que a gente possa nesse momento, amados, abrir aqui o coração para receber tudo que o Senhor tem a nos ensinar hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Primeiramente, nós precisamos saber que submissão está ligado ao fato de a gente negar a si mesmo diariamente, com oração, perseverança e transformação sobrenatural nas nossas atitudes, hábitos e pensamentos, assim como nas palavras e nos relacionamentos que nós temos já formados e que nós vamos formar. Quando aqui fala sobrenatural é porque é Deus quem faz. Amém? Vamos entender que submissão é um princípio e é também um fato, né, da vida normal da gente. Não é algo sobrenatural, né, como a gente viu aqui anteriormente, mas é algo normal. Faz parte da nossa vida. Se a gente for parar para pensar, a gente precisa, né, se submeter às leis empresariais, ao governo. Na área educacional, a gente também se submete aos professores, aos diretores, não é verdade? Até o nosso corpo, ele vive em constante submissão de genes para, por exemplo, trazer a cor dos nossos olhos. Veja que maravilhoso. E a Terra? Ela se submete aos raios do Sol. Veja que lindo. A submissão, amados, ela deve ser uma prática, a prática da palavra de Deus. E a submissão ela é uma atitude do coração que deve predominar em mulheres e homens. Não é somente a mulher e nem somente ao homem, e nem somente à terra, nem ao governo. A submissão é uma atitude do coração. E daí para a gente entender, né, melhor, a gente vai avaliar diante de trecho bíblico também, mas devemos saber inicialmente que a submissão ela vem para restaurar e libertar. Lembra lá do episódio da Torre de Babel? Quando o povo decidiu construir uma torre cujo o topo chegasse aos céus. Lá eles tinham uma só língua, falavam uma só língua. Eram unânimes na mente e no coração, queriam a mesma coisa. E com essa união entre eles,
Mesmo com o desejo errado no coração deles de querer fama e endeusamento, Deus sabia que eles seriam capazes de concluir o projeto de construção que eles estavam fazendo. Isso acontece conosco hoje também. Então, Deus, em sua tremenda sabedoria, ele confundiu a língua deles. E isso causou o quê naquela época? Enfraquecimento e divisão. Veja como Deus fez. Já com Jesus, no Novo Testamento, após a sua ressurreição, antes dele subir aos céus, ele tinha prometido aos discípulos a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Lembra? E lá no cenáculo, eles ficaram 10 dias de purificação, até que a manifestação do Espírito Santo aconteceu. E todos começaram a falar em línguas diferentes. Veja, nesse momento, Deus ele faz a variedade de línguas fortalecer e unir o povo. Diferente da Torre de Babel lá, percebe? Por que será isso? Vejamos aqui juntos. Nesse momento, houve transformação de maldição em bênção. Isso mesmo, amados. Lembra quando Eva e Adão viviam lá no paraíso? Quando eles desprezaram a soberania de Deus e desobedeceram? Pois é, Deus enviou a maldição sobre eles e disse a Eva: Adão terá governo sobre ti. E o que isso significa? Significa dizer para nós o que a história já nos diz, Que a mulher sempre foi tratada como inferior diante dos homens. Pode perceber na história quando a gente for ler. Até que Jesus veio, aleluia, e redimiu a maldição. E Jesus, sendo o último Adão, ele restaurou o propósito original de Deus. Mas somente para quem o aceita o seu sangue. Amém? Então, ok. Vamos entender melhor. No Antigo Testamento, a maldição, Houve a maldição. E no Novo Testamento, essa maldição foi restaurada divinamente. Percebe? Então, antes, a submissão feminina, por exemplo, era obrigatória, como consequência do pecado cometido. Mas com Jesus, essa submissão passa a ser uma expressão espontânea de fé, voluntária. Estamos entendendo? Glória a Deus. Então, se uma mulher se submete ao seu marido, para a gente poder entender melhor aqui, e ele não trata ela como Deus ordena, ele está pecando contra Deus e as suas orações não serão atendidas prontamente. Vamos ver alguns pontos aqui. Tomar decisões pelo outro, murmurar, ser insubmisso, rebelde, desafiar a autoridade que Deus diz para a gente obedecer, ter resistência com aquilo que Deus diz que é para a gente fazer, insistir naquilo que Deus diz que é para a gente não insistir. Tudo isso, amados, são barreiras que distanciam a intimidade de um bom relacionamento, seja ele qual for. O amor, ele é firme, mesmo quando a gente sente raiva, humilhação, depressão, frustração. Nós temos que perseverar em obediência à palavra de Deus e confiar. Olha a palavrinha-chave, confiar. Liderança é diferente de governo, tá? O governo, como Deus falou lá para Eva, que Adão iria governar sobre ela, significa mandar a todo custo. Muitos, hoje em dia se aproveitam da graça para fazer isso. E naquela época de Adão, era o que Adão deveria fazer, mandar na mulher. E a liderança é diferente, você adquire pela submissão ao que Deus diz. Você age com confiança e respeito. Veja como é diferente. O livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 21 ao 25, diz assim, Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui diz para a mulher, mulheres, sujeitem-se a cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja,
que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, fala aqui aos maridos também, ó. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado ela, né? Pelo lavar da água, mediante a palavra. Eu li até o 26 aqui. Mas veja que interessante. Por que que o marido tem que amar a mulher, como Cristo amou a igreja? Para santificá-la. Você já viu uma mulher rebelde por aí? Pode prestar atenção que possivelmente não haja amor do marido por ela. Porque aqui, ó, quando o marido ama a mulher como Cristo ama a igreja, ele ajuda ela a se santificar. Porque ela é lavada pela água mediante a palavra. Amém? Veja que poderoso aqui, né? Que Deus traz para nós nesse momento, para os casados principalmente, mas para nós também, né? Que vamos casar e precisamos aprender, nos preparar, porque uma família é um projeto lindo de Deus. E quando a gente entra numa família sem saber, a gente machuca muita gente. Primeiramente a gente se machuca e depois a gente machuca aqueles que nós deveríamos amar. Continuando aqui. Nesse trecho de Efésios, né, fala bem mesmo para a gente que a submissão vai muito além de simplesmente obedecer. Existe uma atitude humilde por reconhecer a autoridade certa e saber sobre submissão. Amém? A submissão, amados, é demonstração de força e não um sinal de fraqueza. Gentileza e cuidado é algo que deve ser mútuo e Deus está vendo. A submissão constrói caráter em Deus e exige coragem de nós e precede glorificação. Sara foi uma mulher de fé. A gente pode lembrar do exemplo dela. Ela se submeteu e teve coragem de estar ao lado de Abraão, diante de visões e vozes do Deus verdadeiro que ele falava, quando eles nunca tinham ouvido falar de algo parecido antes. Veja que interessante, Cristo é o nosso maior exemplo de submissão hoje, mas naquela época, que Jesus ainda não tinha vindo. Você já imaginou para pensar? Você já parou para pensar? Como deve ter sido na cabecinha de Sara e de Abraão? Só Deus mesmo, né, para fazer isso. Maravilhoso. Mas também tem um ponto muito interessante que a gente deve saber para concluir aqui hoje essa reflexão, que é quando a gente não deve se submeter. A gente não deve se submeter, amados, quando exige de nós, naquele relacionamento, né, algo que contraria a nossa fé em Deus. E é preciso a gente saber discernir, pedir a Deus esse discernimento. E Deus vai nos dar grande recompensa por esse discernimento, amém? É a gente se humilhar diante de Deus e não de homens cruéis. É a gente se submeter quando os outros estão errados, sim. Amém? Para que Deus possa ensiná-los e não nós. Nós não somos e não devemos querer ser o Espírito Santo na vida de ninguém. Amém? Tudo está relacionado à confiança que temos em Deus. A submissão pelo amor é algo que Deus nos ensina através de Jesus. Não há outro meio de ser redimido da verdade se não for Jesus. Jesus é a verdade, o caminho, ele é a vida. E só pelo amor, só pela submissão com entendimento é que a gente consegue viver esse plano maravilhoso de Deus, que é a submissão pelo amor. Amém? Glória a Deus por essa reflexão poderosa, que edificou muito a minha fé e eu espero que também tenha edificado a sua. Eu oro em nome de Jesus, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e que Ele nos ensine, nos capacite a não querermos ser o Espírito Santo de Deus na vida de ninguém. Que a gente reconheça o Senhor como Deus. Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa se nós nos submetermos pelo amor ao que Ele nos ensina. Em nome de Jesus, receba essa reflexão do seu coração, que Deus faça essa reflexão frutificar, cada palavrinha, entrar no nosso coração e frutificar,
Que a gente se lembre desse ensino de hoje e a gente pratique em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar com as programações de hoje, porque ainda tem muito amor de Deus para nós.